Mais uma aula hoje do Projeto 2020, vão ser só 20 minutinhos e hoje a gente vai dar continuidade a um assunto que a gente começou na semana passada, que tem relação com a revogação das resoluções CONAMA 302 e 303. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o princípio do não retrocesso, porque a ideia aqui é que a gente mostre para vocês hoje o outro lado da moeda, digamos, né? Porque que alguns doutrinadores defendem que não era para ter revogado, que as resoluções estavam vigentes e deveriam sim continuar vigentes. Gente, hoje, por favor, mandem todas as dúvidas que vocês tiverem, o que vocês quiserem perguntar, fiquem totalmente à vontade, tá? Que a gente está aqui para conversar mesmo com vocês. Vamos relembrar aqui o que a gente falou na aula passada do André. A gente aprendeu que resolução não é lei, né? Resolução é resolução, lei é lei, cada um com seu papel. Aprendemos que o Código Florestal continua protegendo as feições de mangue e restinga, embora não da exata mesma forma que as resoluções faziam, né? Tem uma determinada feição que fica de fora, e isso que vem sendo também muito questionado. E as antigas resoluções CONAMA traziam uma certa insegurança jurídica, porque não era um consenso pacífico que elas deveriam ser aplicadas da forma como existiam depois que o Código Florestal de 2012 foi... como é que chama, André? Publicado ou outorgado? Ele foi Que termo que usa? sancionado e publicado pelo presidente da República. Sancionado e publicado. Aí, André, eu vou começar te perguntando por que, então, que existem doutrinadores estudiosos do mundo do direito ambiental que dizem que não era para ter revogado, que as resoluções estavam sim vigentes, né? O que eles dizem? Então, pessoal, tudo bem? Boa noite. Mais uma vez aqui com vocês. O que essas pessoas dizem, né, e dizem com propriedade, né, embora eu discorde pessoalmente, é que o CONAMA ele tinha um poder normativo, tem um poder normativo, né, de editar essas normas, e essas normas tinham vigência em matéria ambiental. Elas tinham aplicabilidade em matéria ambiental e o CONAMA não havia exorbitado do poder regulamentar, né? Algumas aulas passadas, algumas lives passadas, a gente vem explicando qual é a função das leis, né, propriamente dito, e qual é a função das resoluções CONAMA. Lei é uma espécie normativa originária, tá? Porque ou seja, ela é produção do parlamento, que é o poder legislativo, que tem como função típica, né, a elaboração das leis. Nós elegemos os nossos representantes para irem para o parlamento, para a Câmara dos Deputados, para o Congresso Nacional, Câmara e Senado, né? E eles vão legislar em nosso nome. Somente a lei produzida pelo parlamento é que tem o poder de inovar no ordenamento jurídico brasileiro. E resolução CONAMA não é lei, porque resolução CONAMA é um ato normativo, é um ato administrativo, porque ele não vem do parlamento, ele vem do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é um órgão que pertence ao Sistema Nacional do Meio Ambiente, do Poder Executivo, faz parte da estrutura do Poder Executivo, e, portanto, não possui essa legitimidade que só a Constituição dá. Só que o CONAMA, ele possui, como ato normativo, como ato que produz efeitos, ele produz efeitos técnicos. O CONAMA é um conselho técnico. Então, qual é o papel dele? Ele esmiuça as leis ambientais, ele traz para a proteção do meio ambiente uma efetividade maior. É como se ele estivesse colocando a mão na massa e trazendo o sentido da lei, Isso, operacionalizando o sentido da lei, perfeito. né? Então, as pessoas que defendiam a vigência das resoluções que foram revogadas, a 302 e a 303, diziam que essas resoluções, 302 e 303, cumpriam esse papel, né? Que não Perfeito. exorbitavam da lei. Inclusive o STJ, em várias ocasiões, STJ, o Superior Tribunal de Justiça, lá em Brasília, em julgados, ele já havia decidido que a resolução, especificamente com relação à resolução CONAMA 303, que foi o nosso bate-papo da semana passada, né, Camila? Dizia, na primeira e a Sim, segunda sim. turma do STJ, já diziam que essa resolução CONAMA 303, fixar, né, a faixa de 300 metros, medidas a partir da linha do pré-mar,
né, não havia exorbitado das suas funções. Então, ela era plenamente válida. Então, resumindo, esses doutrinadores, eles defendem, né, a manutenção das resoluções porque elas estavam compatíveis com a sua função. Pode sim. O André tocou num ponto maravilhoso. É como se não. Eles defendem que a resolução CONAMA ela cumpre um espaço entre a lei e a execução da lei. Para cumprir esse espaço entre as resoluções CONAMA, e por isso elas não tinham exorbitado. Mas eles defendem uma outra coisa. Então, a gente vai ver aqui dois aspectos principais que os doutrinadores, né, que defendem que ela não deveria ser revogada, o que eles falam? Primeiro é esse, de que ela não está exorbitando seu papel, ela cumpre lá o espaço. E o segundo é por causa do princípio da vedação ao retrocesso. Porque, como o André já falou, vem falando em várias das nossas aulas, inclusive na aula de inversão do ônus da prova, que eu não sei se vocês assistiram, que todas as decisões e a teoria do direito ambiental, ela está baseada em princípios. E este é, inclusive, um dos princípios que norteia as tomadas de decisão dentro do direito ambiental, que é esse da vedação ao retrocesso. Aí o André explica o que é esse princípio da vedação ao retrocesso, embora o nome seja até já, né, bem autoexplicativo. Mas explica pra gente. É intuitivo, né? O nome já diz muito a respeito do que se trata o princípio, né? Mas esse princípio, em tese, né, em síntese, vamos dizer assim, né, ele estabelece que não é possível a edição de uma norma que preveja um retrocesso, né? Uma norma que preveja uma diminuição no grau de implementação e concretização de determinados direitos fundamentais ambientais, né, já alcançados pela lei revogada. Então, quer dizer que, assim, o que é retrocesso? Andar para trás. Aí, quando você, diante do dinamismo, né, da sociedade, você edita uma norma, uma nova lei que desprotege alguma coisa que estava protegido por uma lei que será revogada por essa nova norma, né, você estaria, em tese, proibido de assim fazê-lo em matéria ambiental, porque você estaria retrocedendo na questão da proteção do meio ambiente. Isso é uma questão, minha gente, que ela vigora, né? O princípio da vedação ao retrocesso vigora. Esse princípio foi muito falado quando, da reunião do CONAMA, que decidiu pela revogação das duas resoluções, né, da 302 e da 303, porque as pessoas diziam que o CONAMA não poderia fazer isso porque infringiu o princípio da vedação ao retrocesso. Ao retirar, vamos dizer assim, né, proteção aos mangues e às restingas, na forma como estava escrito ali, na resolução CONAMA, né, ele acabou por desproteger um ecossistema que estava sendo protegido, e ele passou a não ficar mais protegido com a revogação. Daí emerge o princípio da proibição do retrocesso, né? Eu Sem tenho uma substituir, opinião, né? sem substituir por uma norma, sem substituir por uma outra norma igualmente ou mais protetiva, né? Ou seja, o princípio da vedação ao retrocesso é o princípio que no meio ambiente deve se andar para frente, né? Quer dizer, as normas elas são sempre prospectivas. Existe um dinamismo natural da sociedade, mas essas normas são sempre prospectivas. Elas visam proteger cada vez mais o meio ambiente e não trazer o meio ambiente para uma situação de desproteção. E foi isso que aconteceu, segundo alguns, com a revogação das duas resoluções. Eu tenho uma opinião um pouco diferente dessa. Tá? Mas isso Fala daí a sua opinião, então. Qual que é a sua opinião? Olha, o que eu acho é o seguinte, o Código Florestal, né, o Código Florestal vigente, ele já era incompatível. Bom, em primeiro lugar, o Código Florestal ele protege, né, as áreas de restinga e de manguezais. Só não protege da forma como... Me dá só um segundo, que antes de você dar sua opinião, eu queria que enquanto você der sua opinião, as pessoas falem a opinião delas. O pessoal que está aí na live com a gente, o que vocês acham? Sim. Foi ótimo. Isso aqui vocês acham isso aqui que... Isso aqui é um espaço democrático, né? Quer dizer, a gente está aqui... espaço democrático, só a gente falando aqui é muito ruim. Não, e para expor a nossa opinião de forma técnica e balizada, mas para saber também a opinião de vocês, porque, afinal de contas, né, a gente pode mudar de opinião através de um debate, né, ou produzir uma terceira opinião, que não vai ser nem a minha e nem a de vocês, né, vai ser uma terceira opinião. Mas aqui, só para colocar uma lenha nessa fogueira, né,
O Código Florestal, ele já protege, né, as áreas de restinga e de manguezal. Só não protege da forma como, tão especificamente, estava colocado nas resoluções revogadas, na 302 e principalmente na 303, especificamente com relação àquela questão da linha do pré-amar, né, de 300 metros. Mas acontece que o Código Florestal, ele editou... Em primeiro lugar, que o Código Florestal ele foi julgado pelo STF, foi julgado constitucional, justamente por trazer essa questão. A questão que foi julgada no STF é o seguinte: teria o Código Florestal desprotegido, né, em relação ao Código Florestal revogado, né, desprotegido a unidades de conservação, e aí ele teria infringido o princípio da vedação ao retrocesso? Essa questão já foi judicializada e o STF entendeu que não, quer dizer, que o Código Florestal vigente é uma opção legislativa, foi uma opção do legislador, né? Então ele não desprotegeu, não infringiu o princípio da vedação ao retrocesso, ele é constitucional, portanto. E essas áreas que foram revogadas, né, pela resolução CONAMA 302 e 303, o foram porque o Código ele pede, ele requer atualmente o decreto do presidente da República, né? Quer dizer, a regulamentação do Código Florestal tem que vir via decreto. E essas normas protetivas estavam na resolução. Então, por isso que está sendo feita uma readequação. Essa reunião do CONAMA, que concluiu pela revogação das duas resoluções, elas são reuniões que acontecem e que isso está sendo feito porque é uma readequação do ordenamento protetivo ambiental, que agora precisa de um decreto. O que não pode, no meu ponto de vista, ter acontecido e aconteceu foi que houve uma revogação sem fundamentação. E aí sim estaria aí a ilegalidade do ato, né? E sem a substituição também. E sem a substituição. Não foi, né? Isso. Não a revogação em si, tá? Mas sim a substituição, a deixar, vamos dizer assim, desguarnecido essa área, né? Mas... Gente, me contem, vamos fazer o seguinte, vocês podem botar um legal se vocês acham que era para ter sido revogada mesmo, ou vocês podem botar uma mãozinha para baixo se vocês acham que não era para ter sido revogada, ou pelo menos não dessa forma, que a coisa tinha que acontecer de outra forma. Conta aqui pra gente para ver se a maioria que está aqui é contra ou é a favor da revogação das resoluções da forma como foi. E me falem também se ficou claro para vocês o que é o tema da nossa aula, né, que é o princípio do não retrocesso, da vedação ao retrocesso. As pessoas, elas costumam, principalmente a mídia, né, ela costuma colocar uma manchete, né, no jornal, né? Então, assim, as áreas foram desprotegidas. Minha gente, existe uma questão de política ambiental, né, independentemente de questões partidárias ou, enfim, de governo, que não vem aqui a gente conversar sobre isso, né? Não é o nosso escopo aqui, mas existe uma questão de política ambiental vigente, né? O novo Código Florestal, que não é nem tão novo assim, mas enfim, o novo Código Florestal, ele requer agora a regulamentação dessas áreas através do decreto do presidente. O que as reuniões do CONAMA vêm fazendo são justamente isso daí, adequando, né, a legislação ao novo Código Florestal. Foi isso que aconteceu. Simplesmente isso. O que, no meu ponto de vista, voltando, né, a dizer, é que não houve uma fundamentação, não houve uma justificativa para as revogações. E essa justificativa era necessária, é obrigatório ser feito, né? E eu acho que isso é que é o ponto nodal, é o ponto central da discussão e que ninguém vem discutindo. Olha aí, ó, da forma como foi, não concordei, mas concordo com a revogação. Então, eu acho que eu estou atingindo o objetivo de esclarecer, né? Das pessoas que eu conheço também, né, que trabalham com isso, da nossa área, a maioria, de fato, por exemplo, a minha irmã, tudo bem, gente, ela é minha irmã, mas ela é super competente, ela é engenheira florestal, então ela trabalha diretamente com isso. Ela também era a favor da revogação da resolução, mas é isso, não da forma como foi e não sem um outro instrumento, que foi o que o André falou, que é o decreto, porque está lá escrito na lei que tem que ser por decreto, então precisaria deste decreto para substituir, para que esses ecossistemas continuassem protegidos na sua integralidade.
E uma última dúvida, Exatamente. André, antes da gente fechar. Este princípio está explícito na lei, em alguma lei, no nosso ordenamento jurídico, ou ele é implícito? Não, ele é um princípio implícito. A diferença entre o princípio explícito e implícito também é intuitiva, mas vamos lá, não custa dizer, né? O princípio explícito é o que vem expresso na lei, né? Então, assim, a Constituição Um que é Federal, ela diz explícito, que eu não estou lembrada. O da prevenção, né? É explícito. da prevenção é explícito, em matéria ambiental, da prevenção é explícito, é, da responsabilidade objetiva, responsabilidade civil Sim. objetiva, matéria ambiental também é explícito. Existem princípios do contraditório e da ampla defesa que são explícitos. Enfim, vários princípios vêm explícitos na própria Constituição. O princípio da vedação ao Uhum. retrocesso, assim como outro princípio que é, vamos dizer assim, irmão do princípio da vedação ao retrocesso, que é o princípio do indúbio pro natura, um princípio que também a gente já falou sobre ele aqui, né? Na dúvida, decida-se Uhum. pela Tem uma aula proteção à nossa do YouTube natureza. sobre ele, hein? Desculpa, uma aula do André, Exatamente. desculpa, André. Tem uma aula do André no YouTube sobre. Não, Ih, uma aula uma aula nossa do sobre André ele. no YouTube. Não, essa é só sua. Essa é só sua Essa é só mesmo. minha. Do André no YouTube sobre o para natura. Hoje eu tô falando tudo errado. Sabe o que é isso? Efeito do bicho que me atacou 5 minutos antes da live. Nem conseguindo Então, falar direito. o princípio da vedação ao retrocesso é um princípio implícito. Ele decorre da interpretação do sistema jurídico ambiental. Né? Ele não está escrito, expresso, né, Em na lugar nenhum, lei, né? em lugar nenhum, mas ele é um princípio que vem da doutrina, vem das decisões judiciais e vem da interpretação do sistema jurídico normativo ambiental. Por isso que a gente diz que ele é um princípio implícito. Está escondido, mas está lá, é vigente, tá? É Uhum. E deve ser aplicável respeitado. e deve ser respeitado. Mas esse princípio, acredito eu, que não é o princípio que deve ser chamado para defender a Nesse manutenção caso. de ambas as de ambas as resoluções. Mas por que de que você acha que não? A gente já acabou o tempo, mas você consegue explicar muito rapidamente por que você acha que esse princípio não deve ser chamado? Foi um retrocesso, não? Não, eu acho que não foi um retrocesso. Eu acho que foi uma questão de política ambiental. Mas e a APP lá de Existem. Creamar? Não é um retrocesso deixar ela desprotegida? Não, não é um retrocesso deixá-la desprotegida. Em primeiro lugar, porque o que é um retrocesso deixar uma resolução CONAMA tratar desse assunto Entendi, quando a resolução ela já não cumpria o seu papel, entendeu? entendi. Então, assim, a Certo. revogação da resolução CONAMA, ela não era, né, não foi o objetivo que deixou essa área desprotegida, tá? Ela não Entendi. foi, ela já não cumpria esse seu papel, Esse papel direito né? já tinha uma insegurança, tá? Eu entendi o que você quis dizer. Não é um retrocesso por uma questão meramente de forma, não de conteúdo exatamente. Exatamente, é isso aí. Entendi. É isso, gente. A gente encerrou. Sabe que esse negócio de princípio, quando eu comecei a estudar direito ambiental, é uma coisa que eu mais tinha dúvida? Porque você lê, tem 437 princípios, né? Aí você vai procurar. E para quem. Eu não sou engenheira, mas trabalhei com engenharia há muito tempo. Até para quem não é, para gente que trabalha com meio ambiente, as coisas costumam ser um pouco mais cartesianas, né? E no direito não é nada cartesiano. Você vai procurar, o negócio não está escrito, mas aí você Não, interpreta e o princípio decorre daquilo que você interpreta. É todo um processo que precisa de um nível de abstração alto para entender e precisa. trabalhar com isso. Mas a gente está aqui para isso. O André está aqui para isso e eu estou aqui para ajudar vocês nessa tradução simultânea aqui, tá? Tá bom, Camila. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu espero que a gente esteja. Se existe lei, resolução não vai definir um todo, por isso não há retrocesso. Olha aí como é que eu fico satisfeito, tá vendo? Eu Tá acho que vendo? depois a gente pode fechar com chave de ouro, Anice, porque é Fechou já, isso essa mesmo. comunidade é maravilhosa. Tem ninguém melhor do que o É, povo do é, direito ambiental descomplicado. e é exatamente isso, quer dizer, ela conseguiu resumir em poucas palavras aquilo que a gente tentou, né, dizer aqui para vocês, né? Não houve, na verdade, infringência ao princípio da vedação ao retrocesso, né? E a gente fica satisfeito quando a gente descomplica. Camila, só dá um recado a respeito da aula de inversão do ônus da prova, que ela vai ficar até quando?
no ar, no YouTube? Ah, claro, a aula da inversão do ônus da prova e do princípio da precaução vai ficar no ar até amanhã. E aí eu tinha um desafio para vocês. Eu ainda posso dar esse desafio, que ainda tem bastante gente aqui. Se vocês assistirem a aula e deixarem uma hashtag escrito descomplicou, se o André realmente conseguir descomplicar, o que eu acho que ele conseguiu, lá na nossa página da aula, eu consigo deixar essa aula no ar até sábado. Se vocês não deixarem descomplicou, eu vou ficar triste e a aula vai ter que sair do ar amanhã mesmo. Então, ó, depende de vocês para assistir essa aula, hein? Bora!